Como ritmar uma meia maratona? Esse foi um conteúdo que eu postei no meu Instagram. Se você não viu, corre lá, dá uma olhada também, que já atingiu aí mais de 150 mil visualizações. E é um conteúdo em que eu coloco até de uma forma breve, sucinta, o que eu faço para ritmar as meias maratonas que eu corro e assim ir atrás de um recorde pessoal, né? Esse vídeo é justamente para quem está buscando atingir um recorde pessoal, uma nova melhor marca na meia maratona. E a estratégia que eu vou mostrar para vocês é exatamente como eu faço. Então, tudo começa, na verdade, na preparação, né? Como eu me preparo na semana de prova. Então, ali, né, nos últimos 2 dias, né, preparatórios, sábado, sexta e sábado, né, a prova normalmente sendo aos domingos de manhã, eu começo uma maior ingesta de carboidrato. Para maratona, eu ainda jogo até na quinta-feira. Para meia maratona, sexta. E o sábado ali, mais para o almoço, né? Porque na janta eu acabo comendo algo mais leve, ainda que seja carboidratos simples, eu ingiro um pouco mais de carboidratos. E também aporte de isotônico, né? Um pouco mais de sais para hidratar melhor o meu corpo. Claro que isso já deve ser feito, né? Essa questão da hidratação é algo crônico, né? Você deve fazer isso sempre, né? Manter o seu corpo bem hidratado é algo que você deve fazer de forma contínua, mas nesses 2 dias que antecedem uma meia maratona, eu também costumo aportar um pouco mais, né? Nessa última que eu corri lá em São Paulo, eu estou, né, dentro de um ciclo de maratona e para esse ciclo eu estou tomando o isotônico C90 da Forlab. Se você acompanha a saga aí da Maratona Sub 2:40, você já está até cansado de ouvir isso, mas é porque eu me dei muito bem com ele, então é o isotônico que eu utilizei também nesses 2 dias que antecederam a prova, certo? E aí, descanso, né? O ritual de descanso, como assim como eu faço em qualquer prova, né? De qualquer distância, tentar dormir o melhor possível ali de sexta para sábado, de sábado para domingo, apesar da ansiedade, que eu também sinto muita ansiedade antes da prova. Normalmente de sábado para domingo eu tenho uma certa dificuldade até para dormir, principalmente se é uma prova que eu estou buscando fazer força. Então eu fico ali repassando as estratégias, verificando se está tudo certinho em relação à suplementação, e a cabeça ela tem uma certa dificuldade, né, de desligar, mas tendo aí uma boa rotina de descanso, o sono de sábado para domingo ele vai interferir até que pouco, né, na sua prova, ele não interfere tanto assim. Então o que você conseguir também já está ótimo. E aí, chegando o dia da largada, domingo de manhã, eu acordo sempre ali umas 3 horas antes da prova, né? Porque eu tenho todo um ritual, acredito que você também tenha. E ali eu já como algum carboidrato sólido, né? Normalmente eu levo um pão simples, estilo bisnaguinha mesmo, né? Coloco um pouquinho ali de geleia e depois, uns 30 minutos antes da prova, eu tomo um gel de carboidrato com cafeína também para já dar esse estímulo maior no meu organismo para chegar na hora da largada já com o corpo acordado. E falando em acordar o corpo, obviamente um bom aquecimento, né? Normalmente em provas, em São Paulo, né, especialmente, que tem acontecido ali na Marginal Pinheiros, e eu faço um trote, né, de aproximadamente aí uns 2 quilômetros para uma meia maratona. Esse trote de 2 quilômetros é justamente para já começar a elevar um pouco dos batimentos. E dentro desse trote, eu faço algumas saídas rápidas ali de 100 metros para também começar a dar mais liberdade de movimento, a lubrificar a musculatura, as articulações e deixar o corpo pronto para largada, eu já saí num ritmo muito próximo do ritmo pretendido, né? E aí, já entrando nessa questão dos ritmos de prova, né? Do quilômetro, do primeiro da largada até o quilômetro 5, né? O que mais acontece, principalmente em provas longas, e que é um grande erro, assim, para quem vai correr uma meia ou até uma maratona, é largar forte demais. Porque primeiro, você vai dar um susto muito grande no seu corpo e isso vai ser cobrado porque os seus batimentos vão se elevar de uma forma muito brusca e aí você pode começar a sentir algumas dores, aquela famosa dor de lado, né? Enfim, porque o seu corpo ainda não está tão bem oxigenado, apesar do aquecimento que você fez, você ainda fica um tempinho parado ali na largada, né? Então, o ideal é sair
ou dentro do ritmo médio pretendido para a prova já, ou até 3 segundos ali o ritmo, né, o pace médio acima do ritmo proposto para a prova. Por quê? Porque normalmente a gente já larga 10 segundos mais baixo, né? Nessa prova aí que eu corri numa média de 3,35 seria o equivalente a correr a 3,25, que é uma média aí que eu faria uma prova de 10 quilômetros e olhe lá. Então é muito diferente, né? Os parâmetros, mesmo sendo alguns segundos a menos. Então tem que tomar muito cuidado para você não estourar nessa largada, senão depois vai comprometer toda a sua prova. Então até o quinto quilômetro, mantenha essa calma e essa paciência para encontrar o seu ritmo e, se possível, largue um pouquinho só mais lento para você ir colocando o seu corpo em homeostase, em equilíbrio, para você conseguir depois encaixar esse ritmo e seguir em frente. E aí sim, do quilômetro 5 ao quilômetro 15, né, nessas faixa aí de 10 quilômetros, é onde eu tomo um gel tanto no quilômetro 7 quanto no quilômetro 14, né? Então os 2 géis que eu levo para uma prova são suficientes já para me dar esse aporte de energia. Além disso, é onde eu encontro de fato o ritmo da minha prova, é onde eu tento me manter o mais constante possível, sem muitas variações de ritmo. O ideal é, se você conseguir encontrar um pelotão correndo no seu ritmo, melhor ainda. Se não, é interessante que você já tenha esse ritmo até bem decorado, para que você não tenha tantas oscilações assim, justamente porque é um ritmo desconfortável, né? Uma meia maratona não é um ritmo tão confortável assim, é um ritmo desconfortável, porém é suportável, né? Então ele é bem assim uma linha tênue, né? Nos 5 e nos 10 você consegue ir um pouquinho além ali já flertando Z4, Z5, né? E na meia maratona você fica praticamente ali entre Z3 e Z4 a prova inteira. Então é aquele ritmo mais chato que você sabe que dá para correr mais rápido, mas você também não pode, e mesmo assim você está sentindo desconforto, né? Então, para correr mais lento também é tentador, né? Mas se você quiser bater o seu recorde pessoal, é onde você tem que se sustentar ali no ritmo, na faixa de ritmo que você já tinha proposto antes. E aí, gente, do quilômetro 15 ao quilômetro 20 é a hora de sofrer. Meia maratona é uma distância sofrida, né? Para quem está indo atrás de um recorde pessoal, esses últimos quilômetros, aí, os últimos 6 quilômetros de uma meia, realmente dói, né? Dói no sentido de que você já passou boa parte aí do tempo, né? Num esforço que você já estava sentindo um desconforto, e do 15º quilômetro em diante você já começa a sentir algumas dores musculares, a sua respiração já está um pouco mais ofegante, você seus batimentos, né, já estão entrando numa zona um pouquinho mais alta. Então é uma briga mental, mas ainda assim você tem que continuar empurrando, você tem que continuar sustentando aquele ritmo. E é onde eu utilizo a maioria dos recursos mentais que eu tenho, e que esses recursos mentais foram aprendidos justamente nos treinos, né? Então aqueles treinos de limiar que você fez, né, em que você teve que sustentar aí um treino intervalado com saídas de 2, 3 quilômetros às vezes, é nesses treinos que você acaba também criando essa resiliência mental para suportar depois esses finais de meia maratona, que são também, de certa forma, um pouco desagradáveis, né? Mas tudo em prol do seu recorde pessoal que você está buscando. E aí você pode recorrer também a alguns mantras, né? Algumas frases que você é, tem gravadas aí na sua mente. Também você pode recorrer a algumas lembranças, né, de alguns treinos difíceis que você concluiu, ou de outras provas que valeram a pena se esforçar para chegar bem no final. E aí você coloca tudo isso, né, você usa todas as suas armas para conseguir sustentar esse ritmo quilômetro a quilômetro. Nesse momento eu costumo até contar os quilômetros, né? Cada vez que eu vejo uma placa ali chegando, eu já conto -1, né? E aí eu vou numa contagem regressiva, tentando passar quilômetro a quilômetro e nunca pensando no todo, né? Porque se eu pensar que faltam ainda 6 quilômetros para terminar a prova, isso acaba minando um pouco a mente, mas se eu for indo 1 quilômetro de cada vez, eu consigo administrar melhor o ritmo e sustentar o ritmo que eu preciso para o fim. Bom, e aí do quilômetro 20 até o final acontece uma magia, né? Que isso eu não sei explicar direito. Na verdade eu sei, é porque você está chegando já no final da prova, e por incrível que pareça,
a gente tem até um certo mecanismo de segurança na nossa mente, no nosso corpo, que nos impede de nos forçar ao máximo antes da gente se sentir seguro, né? Então, por mais que exista essa capacidade física, a gente sempre procura criar esse equilíbrio, né, para não justamente acabar a energia antes da hora é, que ela pode de fato acabar, né, que seria o fim da prova. Então, no quilômetro 20, assim como no quilômetro 41 para o 42 de uma maratona, do quilômetro 4 para o 5, enfim, do 9 para o 10, aquele último quilômetro de uma prova, normalmente, se você está bem, né, se você está bem treinado, se você está chegando forte, é o quilômetro mais rápido de uma prova, porque você aí sim sente aquela segurança de que você só precisa correr por mais determinado tempo e que depois já vai acabar. Isso é interessante também de ser treinado. Tem alguns treinos-chave aí que eu coloco, mesmo que o treino todo não tenha sido num ritmo tão forte, o último quilômetro eu costumo fazer um pouquinho mais rápido para ensinar o meu corpo a terminar forte. Treinos intervalados, a mesma coisa. Aquele final de tiro, quando o seu relógio começa a apitar que está acabando, né? Se for por tempo, 5 segundos, se for por distância, normalmente são 50 metros finais ali de um intervalado, é onde eu acelero o máximo para quando terminar o intervalo eu terminar forte. Se você nos treinos intervalados começa a tirar o pé, vamos dizer assim, nesses metros finais, ou num treino também, no último quilômetro, nos últimos 500 metros, que você vê que o treino está acabando, você começa a diminuir o pace, aumentar o pace, né, na verdade, diminuir a velocidade, você está ensinando o seu corpo que é assim que você reage quando os treinos estão terminando e assim você vai trazer para a sua prova também. Então, no último quilômetro é a hora de entregar tudo mesmo. Você já chegou, né, já passou por todo aquele caminho mais difícil e nesse último quilômetro você ainda consegue, se não sustentar o ritmo, se pelo menos sustentar o ritmo que já é ótimo, mas muitas vezes você consegue até tirar 5, 10 segundos, né? É, que para quem está buscando um recorde pessoal, às vezes é o que era necessário, né, para bater a melhor marca. Então, esse último quilômetro é onde você vai entregar tudo de si, porque no final você já vai ter ali cruzado a linha de chegada e é o seu momento de descansar, de arrefecer e de comemorar com certeza um novo RP. Então, na meia maratona é dessa forma que eu crio toda essa minha estratégia, né? Dentro da prova. Até esqueci de mencionar em relação à hidratação, mas eu procuro me hidratar em todos os postos de água, mas sempre tomando muito cuidado em relação a se está muito movimentado, se eu vou conseguir pegar a água sem ter que parar ou sem desacelerar demais. Normalmente eu tento pegar uma água sem desacelerar nada, né? Eu vejo alguém que está com a mão esticada ali e já pego o copinho e faço um furo com o dedão, toma uns 2 goles, joga um pouco na cabeça, um pouco na nuca e até nos pulsos, né? Porque são pontos de extremidade em que a gente consegue também baixar um pouco a temperatura corporal, sentir um certo alívio e sigo minha vida ali mantendo o ritmo médio, né? E é isso. Eu acredito que essa é uma estratégia assim muito eficiente, né? Para quem está buscando um recorde pessoal na meia, é muito tranquila de se fazer no papel, mas na prática exige bastante concentração e, claro, saber suportar o desconforto que é correr uma meia maratona para tempo. Espero que você tenha curtido esse vídeo. Se você gostou, comenta aqui embaixo qual foi o principal ponto aqui que eu coloquei que vai te ajudar a bater um recorde pessoal na sua próxima meia maratona. Se faltou algum ponto, caso você tenha alguma dúvida, deixa aqui também, que eu vou ter o maior prazer em te responder. E um tema, né, para o próximo vídeo, talvez, quem sabe, como ritmar uma maratona, pode ser um tema legal também. Comenta aqui se você gostaria de saber como eu faço para ritmar as minhas maratonas e outros temas que virão aí nesses vídeos de sexta-feira aqui no canal da Runner Shop. Fechou? Então eu vejo você no próximo. Agora tá passando 2 vídeos aqui para você continuar no nosso canal. Veja qual mais tem a ver com você e a gente se vê no próximo. Então, um forte abraço e até mais.